Atenção, região Centro-Oeste. Vem aí a 34ª Conferência de Escola Dominical em Brasília. O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De 11 a 14 de outubro na Assembleia de Deus de Brasília, em Taguatinga. Inscrições em breve pelo site coed.com.br. E para mais informações, ligue para 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana e participe. 34ª Conferência de Escola Dominical. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 2. Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, especialmente a você, querido professor da classe de jovens das nossas lições bíblicas. É um prazer poder voltar aqui e conversar com você. Desta feita, na lição de número 2, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Nosso texto principal está onde Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, no versículo de número 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esta é a palavra do apóstolo Paulo. Antes de seguirmos a nossa lição, eu quero lhe fazer uma lembrança. Este livro é o livro de apoio das lições bíblicas do quarto trimestre de 2023. É um livro fundamental para você compreender os assuntos da nossa lição. A lição ela vai dialogar a partir da verdade do texto bíblico, ela vai dialogar com a filosofia, com as ciências naturais, com ciências exatas. E este livro vai aprofundar essa discussão. E é importante para você, professor, e também você, aluno, poder adquirir este livro e poder aprofundar os seus conhecimentos. É uma discussão apologética com uma linguagem devocional. É de fácil leitura, simples, mas não simplista. Adquira o livro e você vai poder dar uma aula de melhor qualidade para os seus alunos, ok? Bem, nesta segunda lição, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus, nós temos alguns objetivos nos 3 pontos principais que foram separados esta lição. Primeiro, devemos compreender que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Ou seja, devemos compreender e passar aos nossos alunos que a Bíblia não é uma literatura qualquer, não é um livro de contos, não é um conto de fadas, que a Bíblia não contém a palavra de Deus, que a Bíblia não é um livro de conceitos morais apenas, mas a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. Nosso segundo objetivo em aula é explicar que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Daí a diferença da Bíblia para outras literaturas antiguíssimas, porque a Bíblia chama para si a autoridade de palavra de Deus. E por que ela é palavra do nosso Deus? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E terceiro, vamos destacar que a Bíblia é atual. Há uma atualidade no texto bíblico, mesmo sendo escrito há tantos séculos e milênios atrás, mas os seus princípios permanecem vivos e necessários de serem observados até o dia de hoje. Bem, na nossa introdução da nossa lição, ele trata que a Bíblia não tem a intenção de provar ao homem
que ela é inerrante palavra de Deus. Não foi escrito por causa disso. No livro de Deus encontramos sim respostas fundamentais a respeito do homem e do ser humano em todos os tempos. Paulo disse a Timóteo que desde criança ele conhecia as Sagradas Escrituras e que as Sagradas Letras o tornariam sábio para a salvação pela fé em Jesus. Isto Paulo disse na segunda epístola a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 14. Então, nesta lição, nós vamos ver sobre a inspiração, a necessidade da interpretação e a atualidade das Sagradas Escrituras. Primeiro ponto desta nossa lição fala sobre a Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Vai falar sobre a autoria da Bíblia, sobre a autoria do texto bíblico. A Bíblia não chega até nós, o Antigo e o Novo Testamento, que é o que compõe a Bíblia dos cristãos, não chegou até nós por mãos humanas, mas teve seres humanos envolvidos na sua produção. A Bíblia não foi achada, a Bíblia não foi psicografada, a Bíblia não caiu do céu. Não, Deus se utilizou de mãos humanas para estar envolvidas no processo de composição, assim como também os seres humanos estiveram envolvidos no processo de transmitir o texto bíblico por meio de cópias manuais para gerações futuras. Isto significa que, a despeito do milagre, que nós veremos em uma lição posterior do nosso trimestre, isso quer dizer que, a despeito da existência do milagre, o texto bíblico ele atravessou os séculos e chegou em nossas mãos pelos caminhos normais da história humana. Bem, a Bíblia não tem a intenção de responder todas as perguntas miúdas, digamos assim. Paulo esclarece aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 13, versículo 12, Paulo esclarece que o que sabemos, sabemos em parte, de forma imperfeita, mas depois conheceremos perfeitamente. No entanto, por outro lado, temos a informação do próprio apóstolo, que temos as respostas às questões fundamentais, conforme a orientação de Paulo a Timóteo. E aí eu vou fazer uma leitura para você na nova tradução da linguagem de hoje, 2 Timóteo 3,14. Desde menino você conhece as Sagradas Escrituras, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio de Cristo Jesus. Ainda em relação à Bíblia, nós podemos dizer que a Bíblia não chegou até nós por meio de um e-mail. A Bíblia não chegou até nós por meio de uma mensagem de WhatsApp ou de qualquer outra rede social. Como eu disse, a Bíblia também não caiu magicamente das nuvens e nem foi encontrada em um lugar místico, em um poço, em uma caverna. Não, de forma nenhuma. A própria Bíblia responde sobre a sua origem. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, na nova tradução da linguagem de hoje, traduz assim: homens falaram da parte de Deus, movidos ou guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, foram homens que falaram. No entanto, esses homens falaram da parte de Deus. Logo, o que estes homens escreveram é a palavra de Deus. Assim, a Bíblia, na sua questão de autoria, ela possui dupla autoria, aquilo que nós dizemos, né? A Bíblia, ela possui dupla autoria. Ela possui uma origem humana e uma origem divina. Ora, mais de 40 autores estiveram envolvidos na produção do texto bíblico.
As suas histórias acontecem em 3 continentes, a saber, Ásia, África e Europa, que por vários séculos, mais ou menos por 1.600 anos, produziram o texto sagrado que temos hoje em nossas mãos. Uma das maravilhas da Bíblia está em compreender que ela é uma coleção de livros e cartas. São 66 livros e cartas. Alguns desses textos têm mais de 3.000 anos de idade. Os textos mais recentes têm aí uma idade aproximadamente de 1930 anos, se efetivamente o Evangelho segundo João foi o último livro a ser escrito do Novo Testamento, teríamos aí mais ou menos uma distância de 1930 anos. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes. O Novo Testamento completamente em grego, o Antigo Testamento em hebraico, com algumas pequenas falas em aramaico, além do fato que o próprio Cristo também falava aramaico. Alguns capítulos de Esdras, um versículo em Jeremias e alguns capítulos de Daniel estão produzidos em aramaicos. Além destes fatos, nós podemos dizer que a Bíblia é uma unidade. Um livro completa o outro. Daí você já tem um milagre. Como que 40 autores, a maior parte deles sem se conhecerem, vão produzir um texto em mais ou menos 1.600 anos, que vai se completando e vai nos contando a revelação da mais bela história, o Deus que se fez homem para salvar a humanidade. Um livro completa o outro, e o assunto da Bíblia é um só: a história de Deus com o mundo e a sua busca de salvar as pessoas. A Bíblia, na lição, está dizendo que ela é o livro mais vendido do mundo e já foi traduzida para pelo menos 366 línguas. Daí, nós temos que ressaltar que a narrativa da salvação é vista tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, exatamente porque a Bíblia só tem um assunto: a história de Deus com o mundo e a sua busca em salvar todas as pessoas, restaurar a sua criação. No ponto 2 da nossa lição, nós temos apresentando a Bíblia como um livro inspirado pelo Espírito Santo. E daí vem uma pergunta: o que é a inspiração? Nós sabemos que a palavra inspiração deriva-se de inspiro, soprar para dentro, insuflar, aplicando-se na Escritura não só a Deus, como a inteligência, como o autor da inteligência humana. Jó, capítulo 32, no versículo 8, nos diz isso. Mas aplica-se a Deus como a própria Escritura, como inspirada pelo Todo-Poderoso, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E nessa última passagem, que eu estou me referindo, de 2 Timóteo 3, 16, claramente está designada uma certa ação de Deus com o fim de transmitir aos homens, aos seres humanos, os seus pensamentos. Ainda que se fale, primeiramente, a inspiração do Antigo Testamento, pode-se aplicar tranquilamente esse termo ao Novo Testamento, como sendo este livro, o Novo Testamento, também considerado como Escritura Sagrada. A própria tradução do grego em Timóteo 3,16, na segunda epístola de Timóteo, vai ser traduzido por soprado por Deus ou inspirado por Deus. E é necessário esclarecer ainda que o termo inspiração não está falando sobre um ditado mecânico. Não há um ditado, não há uma psicografia, não há possessão angelical, onde o autor ficava em transe e transcrevia. Não é isso. Mas é Deus trabalhando na mente humana,
se utilizando de seres humanos com as suas características, com a sua formação cultural e educacional para transmitir à humanidade a sua palavra. As escrituras sagradas, todas elas, toda a escritura sagrada, ela vai expressar a mente de Deus. Por quê? Porque são revelações sopradas por Deus e, nesse caso, possui desdobramentos práticos na vida cotidiana. Desta forma, o sopro de Deus indica aquela primária e fundamental qualidade que dá à Escritura o seu caráter de autoridade sobre a vida espiritual e torna as lições proveitosas para vários aspectos da necessidade humana. Então, caro professor, entenda isto e passe isso aos seus alunos. A Bíblia é a palavra de Deus. Por ser palavra de Deus, ela é normativa, ela é inspirada e ela é suficiente para nos abençoar e nos revelar a vontade de Deus. A inspiração verbal, esse termo, ou essa expressão, precisa ser cuidadosamente determinada contra qualquer noção errônea. Isso está no subponto 2 do ponto 2 da nossa lição. Alguns preferem o termo inspiração plenária. A inspiração verbal não significa um ditado mecânico, como se os escritores fossem instrumentos meramente passivos. Ditar não é inspirar. Então Deus não ditou as escrituras. A inspiração é diferente do ditado. A inspiração verbal estabelece até que ponto vai a inspiração, estendendo-se tanto a forma como a substância. Diz-nos o que é e não como é, não nos sendo explicado o método da operação do Espírito Santo, mas somente nos é dado conhecer o resultado. Alguns sonharam, outros ouviram audivelmente a voz de Deus, outros foram guiados na sua mente pelo Espírito. Então, não nos diz o que é e não como é, não nos sendo explicado o método da operação do Espírito Santo, mas somente nos é dado conhecer o seu resultado. Deus fez uso, isso é importante ficar claro, Deus fez uso das características naturais de cada escritor. E por um ato especial do Espírito Santo, os habilitou a comunicar ao ser humano, por meio da escrita, a sua divina vontade. Se você observar os textos de Mateus, capítulo 1, versículo 22, Mateus, capítulo 2, versículo 15, Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, Atos, capítulo 1, versículo 16, Atos ainda 3, 18 e o capítulo 4, 25, você vai observar esta associação do divino e do humano nessas passagens. A operação do Espírito Santo junta-se com a atividade mental do escritor, operando por meio dele, guiando. Ainda que não saibamos explicar o modo de tal operação, conhecemos os seus resultados, por termos a palavra de Deus inspirada em nossas mãos. Bem, a lição vai dizer no subponto 3 do ponto 2 sobre a necessidade da interpretação. Existem pessoas que, sobretudo, buscam desacreditar a fé cristã, que citam textos fora de contextos. E já se disse, né, que texto fora de contexto é pretexto para heresias ou para o que a pessoa quiser dizer. Então, existem pessoas que querem desacreditar a fé cristã e citam textos fora de contextos, onde usa-se de interpretação particular. Por isso eu quero deixar bem claro em nossa aula, eu quero deixar bem claro a você, querido professor, que a Bíblia não é de particular interpretação.
e que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E que há uma necessidade de interpretação, sim, mesmo nós que somos adeptos de uma teologia conservadora, da ortodoxia, nós defendemos a necessidade da interpretação e do uso da boa hermenêutica. Ah, pastor, o que o senhor chama de boa hermenêutica? Uma hermenêutica produzida a partir de métodos que levam em consideração o texto como palavra de Deus, aonde eu chego diante do texto não como juiz do texto, mas o texto é juiz sobre a minha vida. Então você precisa utilizar a hermenêutica, interpretar o texto, precisa, mas você tem que ter a consciência que você está lidando com a palavra inspirada de Deus e não com a moda do dia, um jornal ou uma literatura feita por qualquer outro ser humano. Bem, então é necessário a interpretação bíblica que leva em conta a fidelidade do texto bíblico e a intenção do autor sagrado e a sua aplicação revelando a Cristo e a vontade de Deus. Assim nós chegamos no terceiro ponto da nossa lição, que vai falar sobre a atualidade do texto bíblico. E é muito interessante, porque no subponto 1 do ponto 3, vai falar sobre questões éticas e morais. É comum nós ouvirmos hoje que a Bíblia ela é um livro atrasado, um livro antigo, é um livro escrito numa língua que não se fala mais, não da forma que foi produzido o texto, para um povo que não existe mais, para uma cultura que não existe mais. Existem verdade nessas afirmações, mas a Bíblia, como eu estou falando até aqui nesta aula, ela é a palavra de Deus. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, é necessário ter em mente que, mesmo sendo um texto antiguíssimo, a Bíblia é atual, mesmo em questões relacionadas à ética e à moral. A questão que regularmente é apresentado por artistas, formadores de opinião, youtubers e até líderes religiosos sobre a atualização das escrituras ou de ferramentas de interpretação ou uma hermenêutica do amor, onde você diz que se o amor está presente, tudo é possível, tudo é permitido, porque o amor tudo crê, tudo suporta, etc. Pessoas que querem separar esse Deus que ama, ele é justo, ele é fiel, esse Deus, isso está no caráter e na essência de Deus. Então eu não posso escolher uma parte de Deus, mas sim o Deus como todo, o Deus que se revelou a nós e especificamente e exclusivamente, salvificamente, na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Então, algumas pessoas dizem que você precisa atualizar os termos das Escrituras, porque são muito antigos e toda forma de amor é válida, o amor estando presente, Deus está no meio, mais ou menos. Precisa-se entender o que a Bíblia está dizendo. E às vezes aquilo que nós nos referimos a amor de Deus são verdadeiras paixões infames da natureza humana, caída e inclinada para o pecado e para a prática do mal. Alguns padrões, isso você precisa deixar isso claro para os seus alunos, alguns padrões estão claramente estabelecidos no texto bíblico como princípio a ser observado de forma atemporal. A moral bíblica a respeito da sexualidade, por exemplo, parece ser muito clara, apesar de seus aspectos socioculturais. Outro ponto é que, em se tratando do Antigo Testamento, o Novo Testamento já é uma interpretação do Antigo a partir das promessas cumpridas na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Bem, o segundo subponto desse terceiro ponto vai falar sobre os vários materiais da Bíblia. Os autores bíblicos usaram diferentes tipos de materiais disponíveis no seu tempo para escrita. Pedra, se tivessem papel, eles usariam papel. Se houvessem a possibilidade de guardar os arquivos nas nuvens,
eles guardariam, mas não haviam. Então era produzido em pedra, produzido em argila, produzido em couro, produzido em papiros, em os códex, né? Enfim, pergaminhos. Então houveram vários materiais que foram produzidos o texto bíblico e as suas cópias também produzidos a partir destes materiais. O outro terceiro ponto, o subponto 3, que é o último desta lição de número 2, vai falar sobre o poder da palavra de Deus. E você, professor, precisa deixar isso muito claro para os seus alunos, que a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e eficaz, como nos diz o escritor aos Hebreus. Nós não podemos perder de vista o poder da palavra de Deus. Este poder permanece vivo até o dia de hoje. As novas tecnologias, você lendo a Bíblia no smartphone, no tablet ou no papel, ela continua sendo a poderosa palavra de Deus. Bem, a palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas, como está dizendo aqui nessa parte final da nossa lição. Não podemos nos esquecer que Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, ele derrotou o inimigo usando o poder da palavra de Deus, porque Jesus conhecia as Escrituras. Então eu concluo esta lição, esta segunda lição, fazendo uma citação da conclusão da nossa lição. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus para o ser humano em todos os tempos. Tudo o que precisamos saber para obtermos a salvação já nos foi transmitido pelas Escrituras Sagradas. Nada pode ser alterado, nada pode ser retirado do texto bíblico. Mas, pastor, Deus fala comigo hoje. Deus não pode falar no meu coração? Deus não pode levantar um profeta para falar comigo? Pode. Nós teremos uma lição que vai tratar sobre a profecia. Fé para crer nas profecias? Claro que sim. Mas nenhuma profecia, nenhuma palavra, nenhum sentimento que eu tenha dentro de mim pode se sobrepor à verdade da palavra de Deus, ou nenhum deles pode contradizê-la. Ok? Deus abençoe a você. Foi um prazer muito grande compartilhar esta segunda aula com você e eu te espero na terceira aula. Não deixe de participar. Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica do mundo. Deus abençoe a você e a sua casa.